hora de falar de futebol. Jogo rápido. Jogo rápido. Jogo rápido. Agora 7h11. Hoje é tudo comigo mesmo aqui, meu filho. Vamos embora. Vamos então agora para o jogo rápido. Vamos falar muito de futebol. Sábado tivemos um grande clássico, o clássico do interior, lá no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, onde o Asa empatou com o CSE em 1-1. Na verdade, o CSE é quem empatou com o Asa, né? O Asa abriu o placar e logo depois o time do CSE empatou numa cobrança de pênalti. Um para o Asa, um também para o time do CSE. Após o jogo, o auxiliar técnico, já que o técnico foi até uma unidade de pronto atendimento, porque passou mal, ele teve uma alteração de pressão. Inclusive, depois do jogo, eu tive a oportunidade de conversar com ele, com o Rodrigo Fonseca, dar um abraço nele, cumprimentá-lo, mas já estava bem. Claro que segue sendo acompanhado aí pelo departamento médico do time do Asa, mas estava bem. Ele falou que a pressão deu um pico de pressão, né, e teve que ir para a UPA, mas graças a Deus, nada mais do que isso com o nosso querido Fonsecão. Ele está bem, sim. Mas o auxiliar técnico, depois do jogo, conversou com a imprensa. A gente vai acompanhar agora o que ele disse em relação ao resultado de 1-1 com o time do CSE. Vamos acompanhar. A informação é que ele tá bem, tá no soro, né? Ele antes na manhã ele já vinha mal, vomitando e não tava bem, né? Tentou vir pro jogo, mas aí a questão da emocional do jogo, a tensão acaba degringolando aí, então foi a melhor coisa ele ter, pra ele, né, como ser humano, ter cuidado da saúde primeiro aí, mas tava em pensamento positivo pra ele, já se recuperou. E sobre o próximo jogo agora, né, a gente pegar as imagens, ver, né, passar o relatório para ele analisar também, para poder ver se faz alguma mudança ou não, para preparar a equipe para a próxima partida. Você falou que o time, não vou dizer que entrou disperso, não foi um time competitivo como nos últimos jogos. Aí veio as mudanças, o Asa está vencendo 1-0, né? Nas mudanças tem logo a expulsão. Foi onde quebrou exatamente, onde o Asa tentava se encontrar, tentava colocar essa bola no chão e veio exatamente esse abalo? Na verdade é o que a gente costuma dizer, né? A equipe nos 2 primeiros jogos teve um comportamento vencedor e vencemos, né? A equipe estava tendo um comportamento vencedor, no momento que a gente mudou um pouco o comportamento, aí o resultado começou a mudar também, né? E as alterações, quando você faz uma alteração e logo em seguida não dá o primeiro lance, você já toma um gol, aí quebra a confiança do grupo dentro do campo, quebra tudo, né? A expulsão só desabou, né? Então a gente entende que não foi um bom jogo, né? Agora é conversar, ter calma, não precipitar nas acusações. Agora quem empatou foi a equipe, né? Nós não perdemos, nós empatamos o jogo, então nós saímos fora de casa com uma vitória, então ainda permanecemos na cabeça, não na liderança, mas na cabeça da chave, e vamos brigar pela classificação. Professor, só para fechar da minha parte, para o próximo jogo, possivelmente a comissão técnica já conte com o Wesley, volante, ele que nesse esquema tático que vocês implantam da equipe alvinegra se encaixa como uma luva, tanto para defender quanto para sair pela qualidade do jogador. Mais uma opção para vocês? Sim, nós tivemos o retorno do Viçosa essa semana, tivemos o retorno do Edilson. Então o Wesley, na verdade, essa semana ele até poderia vir, mas a gente optou por prepará-lo um pouquinho mais, né? Porque a pancada, o tranco que ele teve no adutor foi muito forte. Então, preservar, como o Bruno vinha muito bem, nós temos peças de reposição no banco. Então, hoje a gente conta com muitas peças de reposição do mesmo nível no jogo, né? Então, com certeza, mais um bom jogador vai agregar muito para o Rodrigo definir a equipe. Essa mudança de postura tática, tanto da equipe do CSE, principalmente, em busca desse empate, em busca da vitória, porque o CSE não venceu na competição ainda, de certa forma, deixou esse time espaço, como você disse, meio que, entre aspas, atônito para tentar encaixar o que o Asa faz durante os jogos? Sim, o CSE é uma boa equipe, né? Não obteve bons resultados ainda, mas é uma boa equipe, a gente tem um bom treinador, tem um bom trabalho, né? E a gente
gente analisou os jogos deles, eles ofereceram perigo pro Retrô aqui também, né? O líder da nossa chave empatou aqui em 0-0. A gente estava ganhando, né? Então a gente estava fazendo um bom jogo, só que não foi nenhuma mudança tática, né? Foi uma mudança de comportamento. Que isso a gente, por mais que converse com os jogadores, foge um pouco do nosso controle e também às vezes acontece normal em qualquer equipe, qualquer momento, mas jogando fora de casa com um adversário extremamente pressionado, o empate talvez ficou bom, a gente continua invicto no campeonato e dentro do nosso objetivo era no mínimo ter 7 pontos nos 3 primeiros jogos e atingimos o objetivo. Ô, Lucas, nos jogos, inclusive, o Didira, ele foi substituído, né? No último ele saiu comigo não gostando, nesse último ele balançou a cabeça, esbravejou, é o momento de conversar, comissão técnica, jogador, dá para detectar o porquê desse comportamento dele, que pra gente aqui não é novidade, nunca foi de reclamar. Cara, quando um jogador tá de cabeça quente, tá com o calor do jogo ali, ninguém gosta de sair, né? O Didira é um grande jogador, uma excelente pessoa, um líder nato no grupo, tem o respeito de todos, inclusive da comissão técnica, então é natural que ele não queira sair, né? Assim como todos. Então, quem você tira num momento desse, se você perguntar para qualquer um que saiu, ninguém gostou de sair. Então, mas é uma opção do treinador, ele respeita muito isso, enquanto ele estiver respeitando e cada um sendo profissional, tá tudo certo. Ô Lucas, de minha parte, por exemplo, eu sei que o time vem com 2 jogos e meio com essa formação que começou o jogo hoje. O segundo tempo contra o Sergipe, boa parte, o time foi bem pra caramba, criou situações, fez o gol de empate e até virou o jogo. Veio o jogo contra o Petrolina, a equipe venceu também, e o jogo de hoje. Já é um cenário, apesar de estar muito precoce ainda para a próxima rodada, no próximo sábado, já é um cenário que vocês têm da comissão técnica internamente nessas conversas, que o time base é esse aí que começou o jogo hoje, que começou contra o Petrolina e terminou contra o Sergipe, mesmo sabendo da qualidade que cada jogador desse elenco tem? Olha, é difícil falar em time base, porque se você pegar todos os jogadores que estão no banco, todos eles eram titulares nas suas antigas equipes, né? Uns até capitão da equipe, estão no banco e estão respeitando a oportunidade e o espaço de quem está jogando, né? Difícil falar hoje, a gente não tem uns titulares absolutos. Como você falou, foram 2 grandes jogos nessa formação, 1 jogo e meio nessa formação, né? Onde a equipe se comportou muito bem, então nada, aquela máxima de time que ganha não se mexe, valeu. A partir do momento que começar a mudar um pouco a performance da equipe, a gente começa a pensar nas mudanças, né? Então eu acho que é nesse sentido que a gente está trabalhando. Vai ter oportunidades, são 14 jogos na primeira fase, então o Feijão já está suspenso, então já entra outro no lugar, então vai ter sua oportunidade também, e isso assim vai acontecer sucessivamente nas outras partidas. Muito bem, esse aí o auxiliar técnico Lucas, né? Que falou aí com a imprensa após o jogo, o empate do Asa com o CSE em Palmeira dos Índios. Após o empate, o Asa perde a liderança do grupo. O Asa agora é terceiro colocado, mas com a mesma pontuação do primeiro e do segundo, 7 pontos. O comentarista Viderlan Araújo comenta sobre o nosso futebol. Fala, Viderlan. Olá, amigos da NN, um grande abraço. Estamos iniciando mais uma semana para repercutir o empate entre CSE e Asa no último sábado em Palmeira dos Índios. 1-1, uma projeção que todos nós da NN já cogitávamos diante da qualidade apresentada pelos 2 times até aqui na competição e pelo grau de rivalidade que as 2 equipes também têm feito nos últimos jogos. Quando se fala de situações que acabaram sendo positivas e negativas, a partida em si teve pouquíssimas oportunidades, mas teve lances discutíveis também, como o pênalti assinalado para a equipe do CSE, em que, meu ponto de vista, avaliando as imagens da NN, fica claro que a bola bate no braço de um atleta do Asa e que acaba sendo também confirmada a penalidade máxima de uma maneira correta na leitura da arbitragem. Lance interpretativo. Diante desta situação, com o Asa empatando o jogo, perde a primeira colocação, quebra uma sequência de 100% de aproveitamento e o CSE, mesmo com 2 pontos, ganha algumas posições em relação à rodada anterior, quando o time tinha perdido para a equipe do Itabaiana. À noite, nós estaremos de volta aqui na NN, no Futebol Show, ao lado de todos os companheiros, para a grande repercussão desta rodada no final de semana da Série D, em seu grupo 4, envolvendo o confronto de Alagoas entre CSE e Asa no estádio Juca Sampaio e Palmeira dos Índios do último sábado. Um forte abraço, uma ótima sequência de jogo rápido dentro do Comando 91 e uma ótima semana para você.
Beleza, então, Videlão, 7 horas mais 20. Vamos direto para o André Áveres. Comenta sobre o time do Asa. Fala, André. Tem não? Então vamos direto para o giro do placar esportivo. Marco Aurélio trazendo o giro do placar esportivo, jogos que movimentaram ontem o Campeonato Brasileiro. Aliás, para falar em Campeonato Brasileiro, rapaz, o que aconteceu com o coitado do CSA? Meu irmão, em casa, tomou uma lapada, 5-0, uma mão cheia, meu Jesus Cristo. Alan Jones, o que aconteceu, Alan, hein? Com o time do CSA, meu filho. Eu quero ver o que você vai dizer hoje à noite no Futebol Show, viu, Alan? O que aconteceu com o CSA ontem. Coisa séria, rapaz. Marco Aurélio e o giro do placar esportivo, final de semana de muito futebol. Fala, Marco. Bom dia, Clevane, a todos os amigos aqui da NNFM, também a você que se liga aqui no YouTube, também com as imagens no canal NN Play. Chegando com as informações dentro aqui do Jogo Rápido, com o giro do placar esportivo, com os resultados também, né, falando sobre o rodada aí dos campeonatos brasileiros da Série D, C, B e Série A, né? Começando pela Série D, que é a série do Asa e também do CSE. Começando com os resultados aqui do grupo A4, né, os jogos que aconteceram aí no sábado. A Jacuipense venceu a Juazeirense por 2-1 lá no estádio Pituaçu, em Salvador. Na Arena Batistão, o Sergipe perdeu em casa para o Retrô por 3-1. O Petrolina perdeu em casa para o Itabaiana por 2-0. E esse empate lá no estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios, onde o CSE empatou com o Asa em 1-1. Foram os resultados, então, aí dos 4 jogos do grupo A4 da Série D. Confirmando agora a classificação, como ficou aí a classificação após os jogos. O Itabaiana agora é o líder, com 7 pontos em 3 jogos. Na segunda posição vem o Retrô de Pernambuco, também com 7 pontos em 3 jogos, perdendo ali no saldo de gols, né? O Itabaiana tem 4 de saldo contra 3 do Retrô de saldo, está na segunda posição. O Asa está na terceira posição também com 7 pontos e com saldo de 2. 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota e um saldo de 2, situação do Asa na terceira posição. Na quarta posição, a Jacuipense da Bahia com 5 pontos. Quinto colocado é o CSE, lá de Palmeira dos Índios, com 2 pontos. Na sexta posição vem a Juazeirense com 1 ponto. Na sétima posição, o Sergipe também com 1 ponto. E o oitavo colocado, o Petrolina, também somando 1 ponto. Questão aí do saldo de gols aí, por isso que o Petrolina hoje está no último colocado do grupo A4 da Série D. Agora vamos à próxima rodada já do grupo A4 da Série D. O Sergipe encara a equipe do Petrolina no próximo sábado às 4 da tarde lá na Arena Batistão em Aracaju. Também sábado às 16 horas tem Juazeirense e CSE lá no estádio Adolfo Moraes. Aqui em Arapiraca no próximo sábado às 5 horas, 17 horas tem Asa e Jacuipense da Bahia. E no domingo, no próximo domingo, dia 19, às 16 horas, lá na Arena Pernambuco tem o Retrô enfrentando o Itabaiana. São os próximos jogos aí da quarta rodada aí do grupo A4 da Série D. Agora falando da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Ontem o vexame do CSA, a Série C que está na quarta rodada. No sábado, a Tombense venceu o Sampaio Correia por 1-0. O ABC perdeu em casa também no sábado para o Londrina por 2-0 lá no estádio Frasqueirão. Ontem, essa lapada do CSA aí, perdendo para o Atlético lá de Minas por 5-0. Quem também venceu ontem foi o Ferroviário lá de São Paulo, a Ferroviária lá de São Paulo de Araraquara, venceu o Náutico por 2-1, jogo que aconteceu lá na Arena Fonte Luminosa. No estádio Bainão, em Belém do Pará, o Clube do Remo venceu o Floresta do Ceará por 1-0, Floresta que é comandado pelo técnico Marcelo Cabo, né? O Remo ontem venceu por 1-0 o Floresta. No estádio Raulino de Oliveira, o Volta Redonda perdeu para o Botafogo lá da Paraíba por 3-1. Lembrando que foram 3 jogos adiados aí, 4 jogos na verdade, adiados por conta, 3 jogos adiados por conta da chuva, que é o Ferroviário do Ceará que encararia a equipe do São José, lá do Rio Grande do Sul. O Caxias também foi adiado o jogo contra o Confiança. E o jogo também do Ipiranga, enfrentando o Figueirense, foi adiado aí por conta da enchente lá no Rio Grande do Sul. Lembrando que hoje tem mais um jogo ainda pela Série C, o Aparecidense enfrentando o São Bernardo lá de São Paulo. Vamos destacar agora a Série B do Campeonato Brasileiro, que também teve rodada nesse final de semana. Inclusive, o CRB jogou na sexta-feira, venceu a Chapecoense. Vamos aqui então aos jogos da
da rodada aí do Campeonato Brasileiro da Série B, quarta rodada. Tivemos na sexta-feira aqui o Novo Horizontino perdendo para o Ceará por 3-0. O Goiás venceu o Ituano por 2-0. O CRB venceu a Chapecoense também na sexta-feira por 2-0. No sábado, o Guarani venceu o Botafogo de São Paulo por 2-0. O Operário empatou com a Ponte Preta em 1-1. O Amazonas venceu o Santos por 1-0. Primeira derrota do Santos aí na Série B. O Amazonas então vencendo o Santos por 1-0. Na Arena Pernambuco, goleada do Sport, 4-1 diante do Brusque, lá de Santa Catarina. E na ressacada, o Avaí venceu o Curitiba por 1-0 também no sábado. E ontem, o Mirassol venceu o Paysandu por 2-1. Por os resultados aí da quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Só confirmando aqui o G4 da Série B, o líder é o Sport com 12 pontos, o Goiás é o segundo colocado com 10, o Santos caiu para a terceira posição com 9 pontos e na quarta posição, América, lá de Mineiro, com 8 pontos, são os 4 primeiros. O CRB hoje ocupa a 11ª posição com 5 pontos, ocupando aí a 11ª posição Clube de Regatas Brasil. Os 4 últimos, Guarani é o 17º colocado com 3 pontos. Na 18ª posição vem o Brusque, também somando 3 pontos. Na 19ª posição, Paysandu, com 2 pontos. E o Lanterna da Série B, o Ituano, que ainda não pontuou. Foram 4 jogos, 4 derrotas do Ituano lá de São Paulo. Agora destacando o Brasileirão da Série A. Também teve bola rolando nesse final de semana. O Vasco da Gama voltando a vencer aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos então aos jogos. No sábado, no clássico lá no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Deu Flamengo, o Flamengo venceu o Corinthians por 2-0. Ontem o Palmeiras perdeu aí para o Atlético Paranaense por 2-0 lá na Arena Barueri. Inclusive o técnico Abel Ferreira reclamando demais da situação do gramado da Arena Barueri. Na Arena Castelão, Fortaleza empatou com o Botafogo em 1-1. No estádio Antônio Scioli, o Atlético Goianiense perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Lá na Arena Fonte Nova, Bahia venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. E em São Januário, a vitória do Vasco da Gama diante do Vitória por 2-1 aí. Vitória boa aí do Vasco da Gama, vencendo a equipe do Vitória. E hoje tem também bola rolando, né? O complemento da rodada aí do Brasileirão da Série A, sexta rodada. Hoje no Morumbi tem São Paulo e Fluminense, duelo de tricolores aí, o tricolor paulista contra o tricolor carioca. E lembrando também ao torcedor aqui que 3 jogos adiados, né, por conta das enchentes: Internacional e Juventude, Atlético Mineiro e Grêmio, Criciúma e Cuiabá, jogos que foram adiados aí por conta das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Só confirmando aqui a classificação da Série A, os 4 primeiros, o Atlético Paranaense agora é o líder, tem 13 pontos na ponta da tabela. Na segunda posição vem o Bahia, também somando 13 pontos, perdendo aí no saldo de gols para a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo agora é o terceiro colocado com 11 pontos e na quarta posição vem o Botafogo com 10 pontos. Situação dos 4 últimos lá da zona do rebaixamento. O Fluminense, que joga hoje, é o primeiro com 5 pontos, está na 17ª posição. 18º colocado, o Vitória da Bahia com apenas 1 ponto. O Atlético Goianiense é o 19º colocado, também somando 1 ponto. E o Cuiabá, que está na lanterninha, ainda não pontuou, foram 4 jogos, 4 derrotas da equipe do Cuiabá. Situação aí da Série A do Campeonato Brasileiro, que está na sua sexta rodada. Você fala em Cuiabá, você viu o depoimento do presidente do Cuiabá? Sim. Você viu o vídeo que ele gravou? Ele dizendo que, porque os jogadores tem que ter incentivo para os jogadores. Cuiabá que inclusive perdeu também a semifinal da Copa Verde. Também, né? Aí o cara falou, incentivo como? Os caras ganham 100 mil, 200 mil, 500 mil por mês. Se o cara ganha 500 pau por mês, ele não está animado para trabalhar, para vir e defender o clube e jogar da melhor maneira possível, quem poderia estar? 500 pau, pô. Tem jogador no Cuiabá que ganha 500 mil por mês. Entendeu? É complicado, né? Mas tá na lanterna. Valeu, Marco Aurélio. Beleza? Até amanhã, então. Até amanhã. Não é? Muito bem. Agora, 7 horas mais 30 minutos. Ponto final no Jogo Rápido desta segunda-feira. Eu volto já já. Jogo Rápido. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento Coringa. Forte como o povo nordestino. Se tem resenha, se tem galera, tem que ter Pitu. Mania de brasileiro. Ram Radar. Jeep. Agora é Ram Radar. Unicompra. Aqui tem mais pra você. Supercred. A loja do dinheiro. Seja HD, seja Mega.